Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 12. E assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 12. Esse livro conta como é que foi o início da igreja depois que Jesus Cristo subiu aos céus. As coisas que aconteciam e que os apóstolos faziam. Por isso que chama Atos. As coisas que eles fizeram. Esse livro de Atos não está concluído, sabia disso? Esse é um livro incompleto. Ele não tem fim. Você vai lendo o livro de Atos, você vai lendo, de repente, você fala, ué, acabou? E o final? Não. Não tem final porque nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos. Esse livro ainda está sendo escrito. Só que agora ele é escrito lá na glória. Amém? Você está fazendo parte do livro de Atos. Então aqui diz assim, ó, no capítulo 13, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Eu vou ler de novo. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Agora eu leio, quero que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, sede nacional São Paulo, repita em seguida. Vamos lá. Então, bem alto, então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Quem também está maravilhado, crendo na palavra do Senhor? Levante a mão. Então desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Olhe para o alto e diga assim, bendito seja o teu nome, Senhor. Glória, glória ao teu nome. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, abra a tua boca e dê glória a Deus também. Isso. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Pai querido, olha que coisa linda. Esta multidão te glorificando. E não apenas aqui na sede nacional, mas em todo o país, pessoas estão te glorificando. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esse povo não veio aqui para ouvir o homem. Esse povo veio aqui ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Vem com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro e fale agora com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar. Deus decidiu que quer salvar todo mundo. Deus quer salvar todas as pessoas. E Ele trabalha para isso. Tudo que dependia de Deus fazer, Ele já fez antecipadamente, como tudo. Exemplo que, no início da criação, quando Ele criou o ser humano no sexto dia, tudo já estava pronto, do bom e do melhor, e já estava ali à disposição do gênero humano, antes até que o ser humano tivesse vontade ou precisasse. No mundo espiritual também, Deus, interessado em salvar todo mundo, já tomou antecipadamente todas as providências para que nenhuma pessoa fique de fora da salvação. E mesmo Deus já tendo preparado tudo, ainda assim Ele trabalha para salvar. Trabalha arduamente, viu? De dia e de noite, usando todo tipo de estratégias para trazer a pessoa à salvação, para que a pessoa seja salva. E agora Deus está particularmente interessado
num procônsul, que é um governador de um território naquela época, um magistrado com autoridade sobre um território, um procônsul, cujo nome era Sérgio Paulo. Deus quer salvar esse procônsul. Deus quer salvar esse tal de Sérgio Paulo. E Deus, para levar a salvação até aquele homem, que é uma autoridade governamental, um oficial romano, um magistrado romano, Deus, para salvar aquele homem que está no meio de uma ilha, Deus envia até lá o apóstolo Paulo e o Barnabé, dois grandes pregadores. E eles atravessam a ilha até encontrar com este tal de Sérgio Paulo, que Deus quer salvar. Deus enviou dois missionários ali, interessado apenas em salvar uma pessoa, especialmente esse daí, não é? Se mais pessoas quiserem a salvação, está à disposição, porque Paulo vai pregar para todo mundo. Mas também esse Sérgio Paulo está altamente interessado em ser salvo. E quando Paulo começa a pregar a palavra, apesar dele ser uma autoridade romana, um governador, um homem importante, ele fica vivamente interessado nas palavras que Paulo está dizendo, que lhe soam como novidades, mas ao mesmo tempo muito prazerosas assim ao ouvido. Ele começa a se alimentar com as palavras que Paulo está dizendo. Mas o diabo resolve entrar em ação para justamente impedir que o Sérgio Paulo seja salvo. Porque do mesmo modo que Deus trabalha incansavelmente para salvar uma pessoa, e é capaz de deslocar dois grandes homens de Deus por causa de uma única alma, também o diabo desloca os seus missionários, desloca os seus agentes para que aquele propósito de Deus seja frustrado. O diabo também trabalha arduamente, incansavelmente, para que o propósito de Deus fracasse. E mesmo o diabo sendo uma força menor, mesmo ele tendo todas as dificuldades, nós temos que reconhecer que o bicho é corajoso. Porque ele podia dizer, não vou lutar contra Deus, não, porque isso é caso perdido, eu não vou dar a cara para bater. Ele é atrevido, ele vai, mesmo sabendo que vai apanhar, que vai perder, mesmo assim ele tenta. E o diabo resolve atrapalhar o plano de Deus para salvar esse procônsul, o Sérgio Paulo. E o diabo usa uma pessoa que acredita nele. O diabo aqui no caso vai usar um mágico, um encantador, um feiticeiro, de nome, ironicamente, o seu nome é Bar Jesus. Vê aqui comigo no livro mesmo de Atos, capítulo 13, no versículo 6. Olha o que está escrito. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo. Saulo é nome também do Paulo, é o nome antigo que ele tinha, depois é Paulo que ele vai usar. Barnabé e Saulo, esse Bar Jesus procurava afastar o procônsul, né, de Barnabé e Saulo. Só que o procônsul, sendo um varão prudente, ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Paulo pregando, e o que Paulo pregava? Paulo falou, eu só tenho uma mensagem, eu só sei de uma coisa, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e ressuscitou no terceiro dia, foi elevado às alturas, assentou-se à direita do Todo-Poderoso, recebeu todo o poder no céu e na terra, distribuiu poder àqueles que nele creem, e ele um dia vai voltar para buscar o seu povo. A pregação de Paulo, ou Saulo, era só essa. E é isso que o procônsul, Sérgio Paulo, está muito interessado em ouvir. Mas o diabo pegou lá o seu agente, chamado Bar Jesus, que era mágico, feiticeiro, e esse resistia tentando afastar o procônsul da fé.
Paulo tentando ganhar aquela alma, e ele estava agindo pelo Espírito de Deus, dentro da vontade do Senhor, e esse Bar Jesus também começou a agir dentro do propósito de Satanás, que era atrapalhar a mensagem, a pregação, para que o procônsul não fosse salvo. Ele resistia e ficava dizendo para o procônsul: eu sou judeu também. Esse Paulo ou Saulo é judeu. Tudo isso que ele está pregando é mentira. Eu sei dessa história. Ele está falando que esse Jesus ressuscitou, mas não é verdade, não. Eu conheço bem a história porque eu sou judeu. Esse Jesus mataram na cruz porque era um subversivo, enganador do povo. Ele queria ser rei. E mataram na cruz, os romanos o crucificaram. Vocês o crucificaram, né? Mas Jesus está falando para o Sérgio Paulo. E depois ele foi sepultado, os discípulos roubaram o seu cadáver e ficam aí pregando para todo mundo que Jesus ressuscitou, mas é tudo mentira. Não acredite nisso, não, procônsul. Vamos sair daqui, não fica ouvindo esse paroleiro, não, vamos sair daqui. Mas o procônsul Sérgio Paulo, ele não conseguia sair. Ainda que ele fosse um homem ocupado e tivesse muita coisa para fazer, e ainda que para Jesus ficasse no seu ouvido ali dizendo: não acredite não, é tudo mentira isso, rapaz. Isso é tudo mentira, não ouça não. Algo maior estava agindo na vida do Sérgio Paulo, que não permitia que ele saísse dali. Ele estava sentindo que estava aprisionado pelas boas palavras que ele ouvia. E Bar Jesus puxando o Sérgio Paulo: vamos. Mas ele não queria sair dali. Ele estava ouvindo coisas que ele nunca tinha ouvido antes. Algo maior estava acontecendo ali que ele não sabia explicar, mas ele não queria sair de perto de Paulo. E aí acontecem duas coisas. O Sérgio Paulo procurava ouvir a pregação e o Bar Jesus procurava tirar Sérgio Paulo daquela audiência para que ele não ouvisse a mensagem. Você vê? Um procurando ouvir a palavra, porque está interessado, e ao mesmo tempo, aquele que é usado por Satanás, procurando fazer de tudo também, para que o ouvinte não cresça em nada daquilo que estava sendo pregado. Quando Jesus contou a parábola do semeador, disse: o semeador saiu a semear, e ele jogou uma porção de sementes que caiu à beira do caminho, mas vieram as aves do céu e comeram aquelas sementes, que não chegaram nem a brotar. E Jesus explicou que aquilo era uma figura de linguagem, a semente é a palavra de Deus, cai à beira do caminho, porque as pessoas estão fora do caminho, nós temos que semear em todo lugar. E ele disse: as aves do céu representam um maligno, Satanás, que vem e rouba a palavra que está sendo plantada. Esse é o ofício do diabo. Agora mesmo, querido, pode ser que não tenha ninguém no teu ouvido. Vamos embora. Tudo isso é mentira. Vamos sair daqui. Não acredite não. Pode ser que não tenha ninguém falando isso agora. Mas pode acreditar. Enquanto nós lançamos a semente, o diabo está tentando fazer de tudo para roubar a semente, para comer a semente, para que você não creia nessas coisas que você está ouvindo. O diabo vai querer mandar o teu pensamento para longe. Vou pensar agora amanhã, um final de semana em casa, eu tenho que fazer compra, eu estou preocupado com o relógio. O diabo vai tentar de diversas maneiras desviar a sua atenção da palavra. Mas eu digo em nome de Jesus, assim como o diabo procura por todos os meios fazer você não prestar atenção e não crer, ele vê que está totalmente derrotado, porque os teus olhos estão bem abertos e até mais do que os teus ouvidos, e a palavra de Deus está sendo plantada no teu coração. Dá para ver claramente que você está preso por algo que não consegue explicar e quer ouvir essa palavra até o fim. E quem sabe até o diabo está dizendo: vou embora, olha o horário. E está virando Satanás: cala a boca, não me perturba. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu estou sentindo uma coisa muito boa. Enquanto esse homem está pregando, eu sinto que Deus está falando diretamente comigo. Eu sinto que esta palavra é para mim. Eu sinto que esta palavra é diferente. É uma palavra viva. Eu gosto de ouvir, é gostoso ouvir. Você
Sérgio Paulo, vou embora, eu sou judeu que nem ele, essa história de Jesus ressuscitado é mentira, roubaram o cadáver dele. Mas Sérgio Paulo continua lá, querendo escutar essa mensagem. E Paulo vai pregando. Você sabe que a pior coisa que tem? É um pregador estar transmitindo a mensagem e uma pessoa atrapalhando. Sabia? O pregador faz vista grossa. Se eu vejo uma pessoa levantar, finjo que não vi, isso incomoda, mas o pregador tem que fazer de conta que não está vendo nada. Ele tem que continuar pregando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus aqui todo mundo tem ouvidos, não é? Estão ouvindo. Só que quando a coisa se torna inconveniente, tem que ter um basta, não é? E o Bar Jesus aqui estava atrapalhando. E o que é mais irônico nisso, amados? A palavra Bar quer dizer filho. Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. E o miserável, ao invés de ser filho de Jesus, é filho do diabo. Porque na hora que Paulo se irritar e chamar a atenção dele, vai dizer, ó filho do diabo. Viu? Não é filho de Jesus coisa nenhuma. Está escrito aqui, ó. Ele é mágico, ele é falso profeta. Apesar de ser judeu como Jesus, como Paulo, ele é um falso profeta. E ele não é filho de Jesus, ele não é Bar Jesus, não, ele é filho do diabo. Paulo vê ele incomodando o Sérgio Paulo, que quer ouvir a palavra. Paulo diz, ó filho do diabo. Porque aquele filho do diabo não está deixando Sérgio Paulo ouvir o principal. E veja a diferença entre esse Bar Jesus e o verdadeiro Jesus. Veja a diferença. Enquanto Bar Jesus é um falso profeta, Jesus Cristo é a verdade e a vida. E enquanto Bar Jesus se diz filho de Jesus, e na verdade é um filho do diabo, Jesus Cristo se refere a si mesmo como filho do homem, e quem leu o Evangelho já viu isso em vários lugares. Jesus se refere a si mesmo como filho do homem, mas ele é o verdadeiro Jesus. E aquele que de si mesmo disse, eu sou o filho do homem, agora o filho do homem vai ser glorificado, ele mesmo se chama filho do homem, mas na verdade é o filho de Deus, o Todo-Poderoso. Você está vendo a diferença? Bar Jesus é um falso profeta, está atrapalhando. Agora você vai ver esse combate acontecendo e ver a guerra que o reino de Deus e o reino das trevas move por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. Vamos ver esta guerra acontecendo aqui agora na nossa frente. Vamos lá. Paulo está pregando. O Bar Jesus está resistindo à pregação. Não é isso? Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que é o nome de mágico que ele carrega, esse Bar Jesus, procurando apartar da fé o procônsul. Paulo quer trazer o procônsul para a fé, e o Bar Jesus quer apartar o procônsul da fé. Parece um cabo de guerra. Paulo puxa de um lado, vem para cá. Não acredita no Bar Jesus, não. Acredita em Jesus de Nazaré. E o Bar Jesus diz, não acredita nele não, vem para cá. E o Sérgio Paulo está lá no meio. Vai para lá, vai para cá. Olha só. Está o cabo de guerra, né? Está uma guerra aqui. O diabo querendo a alma, a vida do Sérgio Paulo. Porque se ele não crer, coitado, vai para o inferno. Então o diabo não quer que ele creia. Está usando o Bar Jesus. E Deus está usando Paulo para que o Sérgio Paulo creia. Está puxando para a verdade. O outro tenta apartar da fé. Aí, Saulo, ou Paulo, veja o versículo 9, diz assim, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E o que é que você repara aqui? Que Paulo está cheio do Espírito Santo, não é? Paulo aqui desse lado, Sérgio Paulo, vem para a verdade. Vem, eu estou com a verdade. Paulo cheio do Espírito Santo tentando fazer o Sérgio Paulo crer.
E o Bar Jesus, o falso profeta, cheio de todo engano e de toda malícia. Os dois estão cheios. Um cheio do Espírito Santo e outro cheio de todo engano e malícia, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Olha só, os dois estão cheios, então, tá aí, né? Sérgio Paulo no meio, cada um puxando de um lado. Aí Paulo faz algo que o próprio Jesus tinha feito com ele no passado, quando Saulo era um perseguidor. Você lembra o que aconteceu naquela ocasião? Quando Paulo ainda não era convertido e realmente acreditava que os discípulos tinham roubado o cadáver de Jesus. Como é que Jesus fez para converter o Saulo? Está escrito no Evangelho que Saulo, quando era inimigo da igreja, ele pegou uma carta, autorização judicial para prender todos os que acreditavam em Jesus. E ele estava indo para Damasco, uma cidade da Síria, para prender os novos convertidos ali. E era meio-dia, e surgiu uma luz mais forte do que o sol, e Saulo caiu por terra por causa do esplendor daquela luz, e no meio da claridade ele escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é que está falando? E a voz disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Quando a luz desapareceu, Saulo estava cego, não é? Aí ele ficou confuso. Peraí, eu estou cego, perseguiado pela mão. Eu achava que esse Jesus estava morto, mas ele está vivo. Eu achava que tudo que saía da boca dele era mentira, mas agora eu mesmo ouvi a sua palavra. E agora? Eu estou cego, e agora? Não é? Foi esse o sinal que converteu o Saulo. Ele só vai voltar a enxergar 3 dias depois. E aí Saulo, convertido, se torna esse pregador aqui, que está fazendo de tudo para ganhar a vida do Sérgio Paulo. E o Elimas, o Bar Jesus, está fazendo de tudo para que o Sérgio Paulo não seja salvo. Aí Paulo pensou: peraí, o que Jesus fez comigo eu vou fazer com esse falso profeta. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, não cessarás nunca de perturbar os restos caminhos do Senhor? Eis que agora ficarás cego, e ficarás um tempo sem ver, para que você veja que eu estou falando a verdade. Paulo fez isso porque pensou: a estratégia é válida. Jesus fez isso comigo e funcionou. Vamos fazer isso com ele. Leia aqui comigo então. Leia aqui comigo. Versículo 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Paulo não quis que aquele inimigo do evangelho ficasse cego para sempre. Porque já pensou se ele mesmo, Saulo, quando era inimigo, tivesse ficado cego para sempre? Ele ficou cego só 3 dias. Quando Ananias foi lá e orou para ele, ele recobrou a visão. Então, Paulo pensou: não vou fazer esse cara ficar cego para sempre, não, porque eu não queria isso para mim. Mas ele vai ficar sem ver a luz do sol algum tempo. Algum tempo ele vai ficar cego como eu fiquei. Mas quando eu fiquei cego, eu passei a enxergar. Quem sabe ele fica cego e passa a enxergar também. Olha o que diz aqui. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Foi aí que o Bar Jesus, o Elimas, o mágico, o falso profeta, largou o Sérgio Paulo e ficou cego. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou enxergando nada. Aí o Paulo puxou o Sérgio Paulo, o procônsul, e falou assim: está vendo isso daí que aconteceu com ele? Isso daí aconteceu comigo. Eu era um perseguidor. E eu fui para Damasco para prender todos os que acreditavam em Jesus, porque eu achava que Jesus realmente estava morto. Eu acreditava nessa história que os judeus contam. Esse homem aí, ó, ele é judeu também, por isso que ele conta essa história. É essa mentira que divulgam lá em Israel, que roubaram o corpo de Jesus. Mas olha só, olha lá. Aquilo lá aconteceu comigo, viu, Sérgio Paulo? Jesus me apareceu no caminho e eu fiquei cego 3 dias. Olha lá. E o Sérgio Paulo ficou olhando e crendo maravilhado. E está lá o Bar Jesus: eu não consigo ver.
Ô Sérgio Paulo, cadê você? Me ajudem aqui, me peguem pela mão. Aí o Paulo dizendo, viu, procônsul? Eu fiquei assim também naquele dia que eu encontrei Jesus. Eu fiquei cego, eu tive que ser levado pela mão. Eu entrei na cidade de Damasco conduzido por outras pessoas. Fiquei 3 dias cego. Quem sabe agora ele acredita? Aí esse Sérgio Paulo falou, olha, se ele acredita eu não sei. Eu só sei que eu nunca ouvi nada igual e nem vi nada igual. E eu quero esse Jesus como meu único Salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Ele está vivo. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu acredito. Agora a palavra diz o quê? O versículo 12 que a gente leu no início da mensagem. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O procônsul creu. Mas está dito ali que o Bar Jesus, o falso profeta, que também se chamava Elimas, acaso está escrito que ele creu? Está escrito aqui que o falso profeta se converteu? Qual a diferença entre Bar Jesus e aquele Saulo que também ficou cego no caminho de Damasco? Os dois acreditavam na mesma mentira que os sacerdotes tinham contado em Jerusalém. E que os soldados haviam espalhado. Os discípulos de Jesus vieram à noite enquanto nós dormíamos e roubaram seu cadáver. Saulo acreditava nisso antes também. Acreditava que Jesus estava morto. E era judeu. O Bar Jesus também é judeu e acredita nisso. Na vida de Saulo, a cegueira foi suficiente para ele ver. Agora você viu que a mesma estratégia não funcionou com Bar Jesus, com Elimas? Viu que não funcionou com ele? A mesma estratégia, o mesmo fato. E infelizmente é assim, amados. Hoje tem muita gente aqui. Esta palavra para muitos está sendo a visão, está sendo o sinal, está sendo a salvação, como foi para o procônsul Sérgio Paulo. Mas para muitos não. Fecham os ouvidos. Veem os milagres acontecendo. Eu acho que esses demônios aí é tudo armação, é tudo combinado. Esse pessoal aí que caiu, esses demônios que falaram, isso daí é histerismo, isso é mentira. Isso daí eu não acredito em nada disso, não. É um bom espetáculo só. É um negócio que eles fazem aí para os incautos acreditarem. Sempre tem aqueles que vão duvidar. Sempre tem aqueles que vão combater. Mas não importa, amado, amada. Mesmo que tenha alguém aqui que não esteja acreditando, mesmo que tenha alguém aqui que o diabo já roubou a semente, e a semente está infrutífera, mesmo que isso aconteça com uma ou outra pessoa, eu gostaria que não acontecesse, assim como Deus também não queria que acontecesse, mas acontece. Faz parte da estratégia do inferno, mas ainda que alguém não ouça, ainda que alguém não creia, eu sei que hoje, para muitos aqui dentro, esta está sendo uma palavra de salvação e de vida eterna, porque Jesus Cristo não está morto, Ele ressuscitou, Ele saiu da sepultura, está entronizado à direita de Deus, e é o que era, o que é e o que virá. Ele é aquele que voltará. A pessoa que é de Deus, ela crê nisso. A pessoa que tem fé, ela crê. A pessoa que não tem fé, ela pode até ficar cega. Pode acontecer um sinal tremendo desse na frente dela. Pode até acontecer um milagre e a pessoa não crê. E é incrível. Às vezes a pessoa vem aqui para a igreja cancerosa, é curada, e mesmo assim ela não entrega a vida para Jesus, mesmo assim ela não se batiza. Mesmo assim ela não serve o Senhor, mesmo assim ela não fica firme na presença de Deus. Mesmo com um sinal poderoso, Bar Jesus, que também se chamava Elimas, o encantador, não creu nem assim. Ficou cego por algum tempo. Mas o procônsul, que estava verdadeiramente interessado em ouvir a palavra de Deus, esse creu maravilhado. Eu nunca vi coisa igual. Eu creio. Eu creio porque isso é impossível de acontecer. Como é que um homem diz isso e o outro fica cego? E eu estou vendo que um fala de Deus e o outro só fala coisas contrárias. Em quem você vai acreditar, amado, amada? No diabo que fica cochichando no teu ouvido? Mentira, conversa, nada disso, não acredite não. Você vai dar crédito para o diabo ou vai dar crédito para a palavra de Deus?
O desejo de Deus é que você seja salvo, tudo está pronto. O pregador puxa para a fé, mas o diabo está puxando a pessoa para longe. É a pessoa que tem que decidir naquilo que ela quer crer, aquilo que ela realmente acredita. É ela que decide, sim ou não, porque a salvação é pessoal. Ah, minha mulher não foi, eu também não vou. Ah, meu marido não deu a vida para Jesus, eu também não vou dar, não. Ah, já que o meu filho não vai, eu também não vou, e assim por diante. Não é assim a salvação. Podem te puxar quanto quiserem, a salvação é pessoal. Puxaram demais aqui o procônsul. O Bar Jesus estava cheio de engano e malícia, estava transbordando daquele espírito das trevas. Eram agentes do diabo, era um feiticeiro. Fez de tudo para afastar o procônsul. Mas o procônsul creu, finalmente maravilhado naquilo que ele tinha visto e ouvido. Porque a palavra tem que ser pregada, é só isso que falta. Deus move o céu e a terra para você ouvir a palavra. Deus, de alguma maneira, faz chegar até você a verdade. E insiste com ela. Mas Deus não obriga ninguém a crer. É a pessoa que tem que decidir se quer ou não. E essa decisão é particular e pessoal. Quem é de Deus, crê. Mesmo que nunca tenha ouvido antes. A pessoa que tem fé, uma fé verdadeira, ao escutar a palavra, a verdadeira palavra, ela crê maravilhada. Ela vê as coisas acontecendo, ela crê, ela fala, é isso mesmo que eu estava precisando, eu sei que é Deus falando comigo. Mas quem não é de Deus, vira as costas e vai embora, não quer nem saber. Mas Deus está fazendo a parte dele, o pregador está fazendo a parte dele, e tem a parte que compete a você fazer, que é crer, dizer sim, eu creio, sim, eu quero, sim, eu entrego minha vida para Jesus, sim, eu recebo como meu único Salvador. E esta parte eu não posso fazer para você. Eu chego até aqui. Deus age com o Espírito Santo, mas também para na porta do teu coração e respeitosamente bate a porta e diz, posso entrar? Você ouviu a minha voz hoje? Se você abrir a porta, eu entrarei e contigo cearei e você comigo. Mas Deus não passa pela porta na marra, não. Ele espera que a pessoa creia e abra. Você que ouviu esta palavra, aliás, não viu só essa, não. Eu duvido, amados. Eu duvido que alguém que esteja aqui, até pela primeira vez, eu duvido que esta pessoa nunca ouviu antes a pregação do Evangelho, a pregação da verdade. É impossível que a pessoa só tenha escutado um apelo de Deus. É impossível que a pessoa nunca tenha escutado antes. Deus está falando de diversas maneiras. Deus tem confirmado isso no seu interior, no seu coração. Deus tem colocado dentro de você uma fome de ouvir a palavra, um desejo de escutar, um desejo de ser salvo. Deus tem colocado isso. Essa preocupação que você tem tido ultimamente a respeito da volta de Jesus. Reparou como ultimamente essa preocupação está o tempo todo na sua mente? Jesus vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar. Reparou? Você olha para o céu e fica preocupado. Você sente isso, que alguma coisa está para acontecer. Tudo isso é obra de Deus. Mesmo que ninguém tivesse te falado nada, Deus está agindo com o Espírito Santo. E hoje Deus trouxe você aqui para fazer claramente esse convite. Para que você também responda claramente. Se você quer ou não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador da humanidade. Deus quer saber se você quer ser salvo mesmo, entregando a sua vida para Jesus e vivendo daqui até o dia da sua partida ou até o dia da volta de Jesus. Aí a decisão é com você. Compete a mim apenas fazer o convite e perguntar. Você responde se quiser. Mas se você responder, Deus vai dar continuidade nesse processo de salvação. Se você rejeitar, quem sabe o que aconteceu com esse falso profeta Bar Jesus? Quem sabe o que aconteceu com ele? Eu creio que Deus não desistiu dele não, mas até onde nós estamos vendo, ele não foi salvo. Não há registro.
da salvação daquele homem. O procônsul eu sei que foi salvo, porque o procônsul creu e entregou a vida para Jesus. A tua parte agora tem que ser feita. Deus parou a porta do teu coração, está batendo e esperando uma resposta. Você abre ou não abre? Deixa eu entrar ou não deixa? Entrega a sua vida para mim ou não? Recebe o meu filho Jesus como teu único Salvador ou continua na sua crença, na sua antiga fé? O que você quer fazer? Deus quer saber. Então eu vou perguntar agora, porque eu sei que o Espírito de Deus está transbordando em mim e Deus está usando a minha boca para falar com você. Sei que Deus está me enchendo do seu Espírito agora para fazer este convite diretamente no seu coração. E Deus deseja muito que você levante a sua mão e diga: eu creio e eu quero receber Jesus como meu Salvador. Então eu pergunto em nome de Jesus. Pelo Espírito de Deus eu pergunto agora: quem quer receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor, eu quero. Eu creio, isso está dentro de mim. Eu creio, eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Venha para cá. Enquanto essas pessoas estão vindo, vamos glorificar a Deus e aplaudir o Senhor Jesus, porque mais uma vez o diabo perdeu. Esta pessoa creu maravilhada na palavra do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque o diabo perdeu. Apesar dele ter tentado atrapalhar, olha aqui a colheita. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem! Oh, glória! Pastor, eu quero ir aí na frente, então venha. Saulo achava que estava na fé quando perseguia os cristãos, e ele matava os que acreditavam em Jesus, pensando que estava fazendo um trabalho para Deus. E ele só compreendeu que estava errado quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Foi aí que a vida dele mudou, e ele que antes matava quem acreditava em Jesus, agora ele vai morrer para que as pessoas acreditem em Jesus. Então, quando ele pensava que servia a Deus, na verdade ele estava desviado. É só a partir do momento que ele se rendeu mesmo a Jesus, dizendo: o que queres que eu faça, Senhor? Aí Jesus disse para ele, como ele ainda não era salvo: entra na cidade de Damasco, na rua direita, vai na casa do Simão, e lá te será dito o que deves fazer. Jesus não prega mais não, viu? Jesus já falou o que tinha que falar. Agora nós é que temos que dizer para você o que é que você tem que fazer. Então, se você está afastado, afastada, desviado, desviada, eu digo a você, em nome de Jesus, você não pode continuar desse jeito. Se você está sem igreja, se você está sem comunhão, se você está fora do corpo, você precisa voltar para o corpo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos membros. Se nós estamos separados do corpo, o membro morre, seca, apodrece. O meu corpo é capaz de viver sem a minha perna, mas a minha perna não é capaz de viver sem o meu corpo. Nós somos membros, amados, membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo consegue viver sem eu e consegue viver sem você. O corpo de Cristo não morre. Faremos falta no corpo se desviarmos, mas o corpo de Cristo não morre não. Agora nós, fora do corpo, nós que somos os membros, fora do corpo, morremos. Não tem por onde. Por isso que a pessoa que se afasta do corpo, a pessoa que está sem igreja, a pessoa que está sem comunhão, ela vai morrendo espiritualmente, vai esfriando cada vez mais na fé, até secar. Mas hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui, para que você seja novamente enxertado nesse corpo. E o corpo de Cristo não tem rejeição, porque o sangue de Jesus é universal. O sangue de Jesus é compatível com qualquer ser humano, de qualquer raça, de qualquer idade. Quando a pessoa diz: eu quero ser enxertado no corpo de Cristo, eu quero ser membro do corpo de Cristo, então a aceitação é imediata. O implante é feito com sucesso na mesma hora.
você que está fora do corpo, você que não tem corpo de Cristo, você que não tem igreja, ou você que se afastou da igreja, em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Vem. O enxerto vai ser feito imediatamente e hoje mesmo você vai ter a certeza que faz parte do corpo vivo de Cristo aqui na terra. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem. E Jesus é um cirurgião perfeito. Ele pega o membro que estava separado, amputado do corpo, e ele enxerta com precisão. No mesmo instante, o membro começa a receber a vida do corpo de Cristo. E você que diz assim, pastor, eu estou meio desligado do corpo, sabia? Sabe o que está acontecendo com você? Um problema de circulação do sangue. Quando a pessoa tem uma mão que começa a formigar muito, ou uma perna que formiga muito, ou um braço que formiga muito, é porque ela está com um problema de circulação do sangue. O sangue não está circulando direito, por isso o formigamento. Quando o cristão ele está fraco na fé, é porque ele está com um problema de circulação do sangue de Jesus. Precisa receber oração e sarar. Precisa receber este sangue perfeito e poderoso que te dá vida e vida de verdade. Se você está muito fraco, muito fraca na fé, se você está formigando na fé, está com fraqueza espiritual, não está sentindo o corpo inteiro, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de vir à igreja, não tem mais vontade de buscar, está desanimando, em nome de Jesus, vamos orar. É um probleminha simples de circulação do sangue, mas você tem que reconhecer a doença. Quando o doente reconhece a doença, ele é curado em nome de Jesus. Você está fraco ou fraca na fé? Vem aqui para frente que nós vamos orar. E este sangue poderoso de Jesus vai circular na tua vida de uma maneira maravilhosa. Você vai voltar a sentir aquela alegria poderosa da salvação. Vem para cá que nós vamos orar. Eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo pela rádio, se você que está ouvindo pela rádio quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio, como nós aqui também estamos nos ajoelhando agora. Quem quer entregar a vida para Jesus e está ouvindo através da rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Quem está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, não. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você está com problema de circulação do sangue de Jesus Cristo, esse sangue poderoso vai fluir na tua vida agora. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração, todos nós. Você que está diante do Senhor, se rendendo ao Senhor, porque creu maravilhado na palavra de Deus, porque tem fé, porque quer realmente se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Quer amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, eu já vi o bastante e já ouvi muito também, e eu creio de todo o meu coração que só Jesus salva, só Ele é o único Redentor de toda a humanidade. E eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Meu Pai querido, vem agora com o sangue de Jesus. Se eu estou vivendo em anemia da fé, com problemas de circulação do sangue de Jesus, vem agora e me faz esta transfusão poderosa do sangue de Jesus. Vem, meu Pai, com o sangue do Cordeiro e me purifique agora de todo pecado, de toda iniquidade. Dá paz para a minha consciência e me abençoe, Senhor, com a alegria da tua salvação. Pai querido, muito obrigado por já ter feito tudo pela minha vida. Eu também agora estou fazendo a minha parte e
peço ao Senhor que, além de me perdoar, além de me purificar, me dê o poder do sangue de Jesus e a virtude do teu Espírito Santo. Senhor Deus, eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito, como Paulo foi. Eu quero, Senhor, transbordar da tua presença. Venha sobre mim, me enche do teu poder, me dê esta graça, me dê esta unção, porque eu quero perseverar firme até o dia da minha partida, ou até o dia da volta gloriosa do teu Filho Jesus. Assim seja feito. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.